Fernanda Manhota, nossa analista de internacional, já aqui na tela comigo. Manhota, muito boa tarde a você que também participou ativamente desta cobertura especial da CNN Brasil desde o fim de semana, desde o sábado, quando tivemos as primeiras informações a respeito deste ataque dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã. Como é que você avalia todas essas declarações dadas por Donald Trump, em especial este prenúncio de uma grande onda, como ele disse nessa entrevista exclusiva ao âncora da CNN, Jake Tapper? Oi, Yuri, boa tarde a você, a todos que nos acompanham. Yuri, essas falas refletem uma tentativa de acalmar, sobretudo, a opinião pública americana, que reagiu muito mal nessas primeiras horas de conflito, né? Os dados recentes que nós temos, variando de fonte de pesquisa a fonte de pesquisa, dão conta de que algo em torno de 25% a 30% dos americanos apenas aprova à medida que os Estados Unidos decidiram adotar contra o Irã, né, o uso da força nos termos em que foi feito, o que significa que cerca de 60% ou perto disso, em alguns casos até mais, dependendo da pesquisa que a gente leva em consideração, tem fortes ressalvas em relação a essa medida. O presidente Trump tem tentado enquadrar essa operação como sendo uma operação que não vai se prolongar muito mais. Isso porque ele próprio passou a sua carreira pública criticando as chamadas guerras intermináveis no Oriente Médio, foi, inclusive, muito vocal em outros momentos contra figuras como o próprio presidente Obama, ou mesmo o presidente Biden, e nesse momento corre o risco de ser enquadrado nos mesmos termos daqueles que ele próprio criticava. Então, existe um cuidado, uma preocupação de não assustar a opinião pública americana, que já vem traumatizada de guerras longas e guerras caras, né, como foram o Afeganistão e o Iraque, por exemplo, ao mesmo tempo em que ele está com o olho ali na popularidade, levando em conta que esse conflito acontece no contexto de uma crise bastante intensa, em que ele tem o seu pior momento de aprovação, considerando todo o paradigma aí da sua história de 2 mandatos. Isso dito, Yuri, eu consideraria que existe hoje uma grande dúvida que continua pairando no ar sobre quais são os objetivos desse conflito, né? Que agora a gente já começa a tratar com os termos, né, de uma guerra. Isso porque aquilo que inicialmente estava no horizonte, que seria uma eventual mudança de regime, parece mais difícil de se concretizar do que alguns poderiam supor. A gente já entendeu que não é removendo, né, a cabeça do sistema, como foi o caso do Ayatollah, que acabou morto na operação, que necessariamente isso implica a dissolução dos resultados da Revolução Islâmica. Quer dizer, existe um aparato, tanto religioso quanto militar, que continua existindo e dando sustentação, inclusive para um processo de sucessão e de repressão interna. Ou seja, matar o Ayatollah não necessariamente significa trocar todo o sistema do Irã partindo para um modelo secular, democrático ou qualquer coisa que seja, né, favorável aos Estados Unidos. O próprio presidente Trump e os seus líderes, né, os seus ministros, têm recuado nesse discurso, né? Para vocês terem uma ideia, a gente acompanhou recentemente, né, o vice-presidente J.D. Vance falando, né, que a ideia era um ataque circunscrito, pontual, dias antes dele acontecer, e que não haveria nenhum interesse em uma guerra de longo prazo, mas o próprio presidente Trump agora, depois de realizada a operação, já falou que, embora ele tenha pensado num conflito que durasse de 4 a 5 semanas, ele mesmo reconhece que é possível que isso se estenda, e aí eu estou citando exatamente o que ele disse, aspas, muito além disso, né? Inclusive considerando a possibilidade de mais baixas americanas. Hoje, mais cedo, o secretário de guerra, né, o antigo secretário de defesa, como a gente chamaria, o Pete Hegseth, inclusive chegou a dizer que, embora não fosse desejável, não se poderia descartar o envio de tropas terrestres ao Irã. Isso porque, Yuri, a gente precisa entender que atacar o Irã é mais complexo, muito mais complexo, eu diria, do que as operações que envolveram lá no início dos anos 2000 o próprio Afeganistão e o próprio Iraque. Seja porque o Irã tem um potencial, né, defensivo e ofensivo que não se pode ignorar, não nuclear nesse momento ainda, mas com um programa de mísseis balísticos relativamente importante e a capacidade de agir com drones, que também não é
desprezível, além do fato de que o Irã tem naturalmente uma capilaridade pelo Oriente Médio que se manifesta a partir dos proxies, né, desses grupos aliados, paramilitares, terroristas, milícias, como queiram chamar, e que vão se espalhando pelo Líbano, pelo Iêmen, pela Síria, pelo Iraque, e por outros, pela própria região de Gaza, né, e assim vai. Então, é difícil garantir que esse conflito possa se manter sob controle quando o papel de agência ele não é apenas dos Estados Unidos ou mesmo do próprio Irã. A gente começa a ver um espalhamento na região que vai tomando conta das circunstâncias e que muitas vezes pode, inclusive, fugir ao controle. É por essa razão, inclusive, que boa parte dos analistas, Yuri, aqui no Brasil, nos Estados Unidos, os maiores especialistas em Irã no mundo, têm dito que o cálculo relacionado a essa operação, ele precisaria considerar a possibilidade de que os Estados Unidos acabem se enfronhando numa guerra de longo prazo que dificilmente pode ser vencida, inclusive com a possibilidade de fortalecimento do regime e não enfraquecimento do regime, e que os danos eles não são colaterais só do ponto de vista bilateral ou trilateral, considerando Israel. Eles inevitavelmente vão abraçar todos os países ou regiões onde existem essas proxies que eu citei e podem, claro, também compartilhar custos com os aliados americanos na região, como a gente já tem visto acontecer, né? A resposta do Irã não foi uma resposta imediata ao território americano, por uma série de razões, inclusive de capacidades, mas foi envolvendo infraestrutura civil e territórios dos aliados americanos na região. Atacaram 7, dependendo da conta, 8 países do entorno regional. Ou seja, Yuri, a gente está falando da maior incursão militar com as mais graves consequências geopolíticas e econômicas em pelo menos 20 anos no Oriente Médio. É um pouco difícil prever os caminhos que esse conflito vai tomar, e ainda que o presidente Trump tente transmitir uma sensação de controle, né, de que os Estados Unidos estão executando um plano de acordo com o script, nesse momento isso não é o que parece acontecer.